E aí a gente já começa. Deixa eu só arrumar aqui. E vamos lá. Então, como eu falei, o assunto de hoje é sobre os óleos essenciais e a saúde da mulher, como que os óleos essenciais podem nos ajudar, né? E eu sempre falo que nós precisamos, a gente não precisa, nós mulheres não precisamos passar por todas as fases da nossa vida com dificuldade, né? Sendo uma coisa assim muito sofrida, pesada, por conta das diversas oscilações hormonais que nós passamos. E graças a Deus, graças ao bom Deus que esses óleos apareceram na nossa vida e eles realmente nos ajudam em todas as fases da nossa vida a nós termos mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais conforto, né? Para que realmente a gente consiga passar por todas as fases de uma forma leve, de uma forma boa. E os óleos essenciais, eles contribuem muito para isso. Então, para quem não sabe ainda, para quem de repente é novo e está chegando agora, né? Primeiramente, o que é um óleo essencial? Um óleo essencial, gente, nada mais é do que a imunidade da planta, é a defesa da planta, tá? Então, é o que tem mais de especial na planta, é o óleo essencial. Então, eles são compostos aromáticos extremamente voláteis. O que significa volátil, né? Quando a gente fala que um óleo essencial é volátil, ele, justamente por causa do seu alto grau de pureza, ele acaba evaporando rapidamente. Então, um conselho: se você tem um óleo essencial da doTERRA na sua casa, não deixe a tampa aberta, tá? Porque ele vai evaporar. Lembra a acetona de unha? Se a gente deixa a tampa aberta, ela vai o quê? Ela vai diminuindo, ela vai sumindo, porque ela é volátil também, tá? Então, o óleo essencial, ele é volátil, é extraído de diversas partes das plantas. Então, ele pode ser extraído do caule, das flores, das folhas, da raiz, dos frutos. Então, cada óleo essencial, ele vai ter particularidades diferentes, né? Vai ter propriedades que vão ser específicas de acordo com essa parte que ele está extraindo, certo? E aí, como eu falei no início, o corpo da mulher, ele reage muito bem com os óleos essenciais por todas essas especificidades, né? E os óleos essenciais, eles podem nos trazer inúmeros benefícios. Então, a gente não precisa só utilizar o óleo essencial para saúde em si, para alguma regulação hormonal, mas os usos são inúmeros, né? Uma característica que eu amo dos óleos essenciais é a versatilidade deles. Então, a gente pode usar os óleos essenciais para inúmeras coisas, tanto para a parte estética, quanto para a parte ginecológica, hormonal, físico, emocional, limpeza de casa, tudo que vocês possam imaginar, a gente pode estar utilizando os óleos essenciais. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, antes de começar o nosso assunto aqui propriamente dito, em todos os meus treinamentos, em todas as minhas aulas, eu começo sempre com essa pirâmide do bem-estar, tá? Porque eu sempre falo que a gente primeiro tem que entender isso aqui, para depois a gente falar dos óleos essenciais. Por quê? O óleo essencial, gente, ele é muito especial, ele realmente traz os benefícios que a gente espera, ele faz acontecer, só que nós temos que ter consciência, né, de que a gente tem que fazer a nossa parte para melhorar ainda mais o processo. Então, essa pirâmide de bem-estar nada mais é do que a gente ter consciência de que se as nossas atitudes, se as nossas ações, né, que a gente está tendo na vida, se elas vão impactar positivamente ou negativamente a nossa saúde como um todo. Então, pensa nisso. O que você está fazendo hoje, né? Os teus hábitos, as tuas ações, elas vão te gerar uma boa saúde, uma boa qualidade de vida ou nem tanto? Ô, Samuel, só bloqueia o áudio aí, por favor. Obrigada. Então, isso faz toda a diferença. E por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente tem que entender, né, que uma alimentação saudável, então, quanto mais quando eu vi, tá vários conhecidos meu. Eu não consigo bloquear, tá? Não? Então vamos ver quem é que tá com o áudio ligado aqui. É o Wagner. Wagner Costa. A Camila tá com outra ideia agora aí de coisa, então cada vez ela arruma
Pessoal, tem gente com áudio ligado, por favor. Agora eu estou muito motivado com a Alex, um cara muito parecido comigo no negócio. Foi. Desculpa, vamos lá. Então, a gente precisa entender, né, o processo antes, de fato, da gente começar a usar os óleos essenciais. Então, aqui que eu estava falando, que a base da pirâmide é o que? A nossa alimentação. E a nossa alimentação, eu sempre gosto de falar que se você está, de fato, nutrindo o seu corpo ou você está envenenando o seu corpo. Porque a grande maioria dos alimentos que a gente acaba tendo acesso, né, que a grande maioria das pessoas tem acesso, fácil acesso, não são nutrientes ricos que vão nutrir o nosso corpo de fato, mas que, na grande maioria das vezes, eles acabam o quê? Atrapalhando, né, prejudicando ainda mais a nossa saúde. Então, alimentação, praticar exercícios físicos, atividade física, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, tá? Sinto em dizer aí aos sedentários que não praticam nada, que não fazem uma caminhada, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, uma hora vai dar problema, tá? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de ter uma alimentação mais saudável possível, de praticar atividade física. Aqui ele fala do gerenciamento do estresse, né? Então, isso é muito importante, a gente realmente conseguir ter um equilíbrio emocional, a gerenciar melhor. Ei, gente, tá difícil hoje, hein? Vou começar a brigar. É que realmente atrapalha. Quero ver vocês dar treinamento aqui e o áudio ficar ligado. A gente perde a linha de raciocínio. Então, gente, por favor, eu sei que às vezes não é de propósito, né? Claro, mas vamos cuidar só para não atrapalhar, tá? Quer saber como fica o tempo em Brasília? Rose, o teu áudio tá ligado, Rose. Vamos lá. Então, a parte do gerenciamento emocional, isso é muito importante, porque a gente sabe que quanto mais equilíbrio emocional, mais a nossa vida flui, né? A nossa saúde flui. Quanto mais instabilidade emocional, muito estresse, aquela carga tóxica, isso vai o quê? De fato, prejudicando também a nossa saúde. A gente fala que... A gente não, né? Não sou eu que estou falando. Muitos estudos apontam que de 80% a 90% das doenças que o nosso corpo físico desenvolve é de fundo emocional. São situações que a gente talvez não consegue resolver ou a gente não consegue gerenciar essa parte emocional. Então, isso aqui é muito importante, tá? E os óleos essenciais, o autoconhecimento, claro que não são somente os óleos essenciais que nos ajudam nessa parte, mas o autoconhecimento, a leitura, meditação, tem N formas para a gente o quê? Controlar mais essa parte emocional, tá? Redução de carga tóxica, e isso principalmente para a mulherada é muito importante mesmo. Nós mulheres, tanto que o índice de câncer é muito mais alto em mulher. Por quê? A mulher, ela se expõe muito mais do que os homens a substâncias extremamente tóxicas. Então, é no shampoo, é no condicionador, é na tinta de cabelo, é na maquiagem, é no esmalte da unha, é no perfume, é no detergente da louça, é no desinfetante que limpa o chão. Tudo tem substâncias tóxicas, tá? Que isso vai prejudicando a nossa saúde. Então, muitas vezes, esses cosméticos que a gente acha... não, eu estou hidratando o meu corpo. Estou fazendo um bem aqui para minha estética. Claro que isso tem a parte emocional, que a gente está se cuidando. Só que prestar atenção, ter essa consciência de que tipo de produto que você está passando na sua pele, né? Porque não é só o que você come, é o que você passa também, é o que você inala também. E muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa consciência. Então, eu sempre falo assim, tem muitas pessoas que se alimentam super bem, tá? Que praticam atividade física regularmente, fazem dieta, tem uma alimentação super maravilhosa,
só que elas se expõem o tempo inteiro a cargas tóxicas. Passam trilhões de coisas na pele e ficam inalando substâncias extremamente nocivas, perfume. Quer ver aqueles cheirinhos aromatizantes de casa que a gente compra pronto no supermercado? Gente, aquilo é um veneno. E principalmente trazendo aqui para a nossa realidade, para as mulheres, é pior ainda. Por quê? Porque essa carga tóxica, essas toxinas, eles desregulam toda a nossa parte hormonal. Então, isso acarreta em inúmeros problemas. E na grande maioria das vezes, não é tão a longo prazo. Muitas vezes, o problema ele já começa a aparecer, de fato, no início, tá? Então, isso que a gente tem que cuidar. Então, essas áreas, elas são relacionadas ao nosso estilo de vida, certo? Então, se a gente tiver consciência e entender essa pirâmide e utilizar os óleos essenciais de acordo com isso, você vai ter muito mais qualidade de vida e bem-estar. Aqui ele fala dos exames, né, que a gente tem que fazer periodicamente. Então, isso aqui é muito importante, certo? Você entendeu essa pirâmide, você tem consciência de que você tem que cuidar disso tudo e usa os óleos essenciais, show de bola, você vai ter muita qualidade de vida. E agora aqui, para começar de fato o nosso assunto, tem alguém que está com o áudio ligado. Ô, Bárbara, se você quiser me colocar como co-participante, eu vou desligando os áudios. Quero. Como que eu faço isso? Aqui, ó, muteal. Acho que agora foi. Mutei todo mundo. Foi. Então, vamos lá. Para a gente entender, né? A mulher, ela tem um ciclo menstrual. Só para a gente entender antes, nós temos muitos hormônios e eu sempre falo que os hormônios do nosso corpo, só para vocês entenderem a importância deles, é similar à gasolina de um carro, tá? Só para vocês entenderem. Se o carro não tem gasolina, o que acontece? Ele não anda, a gente não consegue dar direção para ele. Ou se o teu carro, você abastece com uma gasolina de baixa qualidade, o que acontece? Ele falha. O nosso corpo, gente, é a mesma coisa. Se a nossa parte hormonal ela não estiver regulada, equilibrada, o nosso corpo ele vai falhar também, tá? Então, eu fiz essa assimilação só para vocês entenderem que os hormônios, eles são como um combustível para o nosso corpo. Eles têm que estar em equilíbrio o tempo inteiro, porque se tiver algum desequilíbrio, dá problema, certo? Nós temos muitos hormônios no nosso corpo, mas hoje eu quero citar 2 aqui, tá? Que é o estrogênio ou o estrógeno. Muitas pessoas falam das duas formas e estão certos. Que esse hormônio, ele é responsável pelo nosso desenvolvimento, né, dos caracteres femininos. Então, é ele que faz com que nós tenhamos as características femininas, o controle do ciclo menstrual também responsabilidade desse hormônio, do estrogênio, o desenvolvimento do útero. E o que acontece? Quando esse hormônio está em desequilíbrio, aí é onde acontecem as ondas de calor, cansaço, insônia, dor de cabeça, irritabilidade, diminuição do desejo sexual, tá? Dificuldade de atenção. Então, muitas vezes, os sintomas que você está sentindo pode ser, de fato, proveniente de alguma alteração na tua parte hormonal, tá? Então, esse é o estrogênio. A progesterona, que também é um outro hormônio muito importante do nosso corpo, ele prepara todo o nosso endométrio para a gravidez. Ele é um hormônio que é produzido pela placenta, tá? Então, quando nosso corpo, ele tem alta concentração de progesterona, não ocorre a ovulação. Tanto que os anticoncepcionais, eles são feitos de quê? De progesterona. Então, a mulher, ela vai lá, que usa um método contraceptivo, ela toma um anticoncepcional, que é uma bomba de progesterona, para quê? Para que ela não ovule. E ela não ovulando, ela não tem risco de engravidar, certo? Então, quando o nosso corpo está muito com altas taxas de progesterona, acontece essa questão que a mulher não ovula. Muitas mulheres que têm problema
de infertilidade, dificuldade de engravidar, por alguma razão o corpo dela produz muita progesterona. E é justamente por causa dessa taxa gigantesca que vem a dificuldade de engravidar, tá? E aí tem que descobrir o porquê que está acontecendo isso. Então, gente, o nosso ciclo menstrual ele passa por 3 ciclos, né? A fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. A fase folicular é a concentração de estrogênio e progesterona está baixa, né? Então, o que vai acontecer? As camadas do nosso endométrio, elas rompem e aí é onde a gente o quê? Menstrua. Deixa eu passar a tela aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu peguei um ciclo de 28 dias. Claro que tem mulheres que têm ciclos de 30, 29, enfim. Mas peguei um ciclo que a grande maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias, que digamos que é um ciclo regular, tá? Então, aqui, ó, esse ciclo, ele vai começar sempre com a menstruação. Então, a menstruação, em média, a mulher fica nessa parte aqui, nessa fase, de 5 dias a 7 dias, 8 dias, vai depender muito do organismo da mulher. Então, tem mulheres que ficam 4, 5, 7, 8, isso vai de acordo com cada organismo, tá? Então, aqui a gente está na fase folicular. Passando ali o 8º dia, a gente começa a entrar onde? No período fértil, que é a preparação do nosso corpo para a nossa ovulação, tá? Para uma possível gravidez, para uma possível fecundação. Então, aqui, no 14º dia, é onde ocorre a ovulação. Então, a ovulação, o que é? A fase ovulatória, que começa um surto na concentração de vários hormônios, né? O luteinizante, o folículo estimulante, e de fato acontece o quê? A liberação do óvulo. E começa a aumentar a concentração de progesterona e estrogênio. Essa fase aqui, especificamente no 14º dia do teu ciclo, é onde você ovula. E meu amigo, minha amiga, nesse dia, a chance de engravidar é altíssima, tá? Por quê? Porque a liberação do óvulo, as mulheres nessa fase, elas sentem mais apetite sexual, né? Aumenta a libido, mais ânimo. Então, nesse dia aqui, que é exatamente onde a mulher ovula, é que dá aquela animada, né? Que até eu falo aqui, quando eu dou esse treinamento, eu lembro do cachorro, que quando o cachorro tá no cio, a cadela, no caso, tá no cio, o cachorro, ele tá lá na esquina, mas ele já vem pelo faro. Então, a mulher é a mesma coisa, e isso desperta ainda mais o desejo sexual do parceiro, tá? Aí, ok, ovulou. Depois da ovulação, nós temos o quê? A fase lútea, que é quando o nosso corpo ele vai preparar para uma possível fecundação. Porque essa é a razão de a gente ovular, para preparar o nosso corpo para uma gravidez, uma fecundação, certo? E aí, o que acontece aqui? Ele produz progesterona, né? A concentração de estrogênio também é alta e faz com que o útero fique mais forte, mais denso, para que essa possível fecundação ocorra. Então, o nosso corpo, a natureza, ela é muito perfeita. Ela faz tudo nas suas determinadas fases, é tudo muito perfeito, tá? E aí, o que acontece? A progesterona está muito alta. Ovulou, não fecundou, nessa fase aqui é muito mais difícil de engravidar, tá? Então, depois que a mulher ovula, se não teve a fecundação, principalmente aqui depois do 20º dia, é uma fase muito difícil de engravidar, porque o nível de progesterona está muito alto. E aí vem a fase da TPM, né? Que aí vai começar todo o ciclo de novo. Que na TPM a gente sente o quê? Os seios inchados, doloridos, muita irritabilidade, ou a gente fica muito delicada emocionalmente, né? E isso varia. Tem meses que a gente fica muito irritada, tem meses que a gente fica chorando por tudo. Então, isso vai variar de mulher para mulher ou de meses para meses. E aí, a gente tem muita cólica, constipação. Então, vocês percebem que a mulher, ela passa por um ciclo de diversas fases e ainda depois a mulher é chamada de chata. Olha só, que injusto, né? Mas, gente, isso aqui é muito complicado para o
para o nosso corpo, porque é muita oscilação o tempo inteiro. E aí a nossa parte emocional, ela tem que acompanhar, né? E a gente também tem os fatores externos, a nossa vida, nosso trabalho, casamento, filho, e aí junta tudo, e a mulher tem que dar conta de tudo, né? Na verdade, a mulher não tem que dar conta de tudo, mas a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. E aí começa o quê? Os problemas. E aí, a mulher, ela tem fases. Então, ela começa com a fase lá da puberdade, depois ela passa para a fase adulta, depois vem a gestação, a pré-menopausa e a menopausa. Então, vou passar aqui com vocês algumas fases, né, por todas as fases que nós passamos, e aí eu vou comentar sobre alguns óleos essenciais que eu acho bem interessante ser utilizados em cada fase. Antes de a gente entrar aqui na puberdade, esses óleos que eu trouxe para cada fase são óleos que são muito interessantes, mas não significa que é somente esses óleos que podem ser usados, tá? Um outro treinamento que eu dei, a moça perguntou, mas eu preciso só usar esses óleos que tu está falando? Claro que não. Tem uma infinidade de óleos que vocês podem estar utilizando em cada fase, mas isso aqui eu trouxe com o objetivo de que eles são muito condizentes com a fase que cada uma está passando, tá? Então, a puberdade é a famosa fase da adolescência, que acontece ali entre os 10 e 16 anos, acontece a primeira menstruação, né? O aumento de estrogênio, porque é uma transição, é uma preparação para a fase adulta. Então, aqui, a menina, ela tem muita acne, começa o crescimento dos seios, aumento dos quadris. Então, aqui ela acontece grandes oscilações hormonais no corpo. Então, é um período, é uma fase de muita instabilidade emocional, né? E aí, o que acontece? É uma fase de muitas descobertas, é uma fase de transição para a vida adulta. Então, emocionalmente, isso também mexe com a menina. Volta lá na tua adolescência. Era uma fase de muita instabilidade, né? Muita incerteza, muita insegurança. E isso todas as meninas dessa idade passam por isso. Então, não é só o corpo que está mudando, mas a mentalidade, o emocional, isso tudo acompanha. E os hormônios, eles contribuem muito para que essa mudança emocional aconteça, tá? Então, por que eu trouxe aqui o lavanda? O lavanda, gente, muita gente conhece o lavanda pelas propriedades calmantes, ansiolíticas que ele tem, que realmente é maravilhoso, né? Mas o lavanda, ele é o óleo da comunicação. E quando adolescente, o adolescente ele não sabe se comunicar bem. Muitas vezes ele não sabe expressar o que ele está sentindo. Então a lavanda vai ajudar nessa comunicação bloqueada, vai trabalhar essa questão do medo, da rejeição, vai ajudar na autodescoberta, né? Sentimentos de invisibilidade, que muitos jovens aqui se revoltam, porque ninguém me escuta, porque ninguém me vê, aquele medo de não ser ouvido, né, de insegurança. Então, a lavanda, ela trabalha todas essas questões emocionais, tá? Então, eu acho muito legal colocar a lavanda aqui, principalmente para essa fase, porque ela vai trazer, de fato, mais paz de espírito, uma comunicação mais aberta. Então, eu acho isso muito importante. Bergamota, gente. A bergamota é o óleo da autoaceitação, certo? Então, ela vai, como aqui a gente está numa fase de transição, a bergamota ela vai ajudar o quê? No auto-julgamento, a não se julgar tanto, né? A melhorar essa questão, a agir no desespero, baixa autoestima, ela trabalha muito as crenças limitantes, a bergamota. Então, se você conhece aí alguém que tenha muitas crenças limitantes, a bergamota ela é sensacional para isso, tá? Então, ela vai trazer o quê? Mais esperança, mais autoconfiança, é uma nova identidade. Então, isso vai o quê? Fazer com que essa adolescente fique mais autoconfiante, que trabalhe a autoestima dela, e isso tudo ajuda no processo, né? Faz o processo ficar mais leve. O lemongrass, que é o capim-limão, ele é um óleo muito bom, porque ele fortalece muito os laços familiares. Então, como é um momento de mudança, o capim-limão ele é muito importante para isso, para realmente o quê? Fortalecer os laços familiares. E ele também traz mais clareza,
mais discernimento, liberação do que já não é mais necessário. Então, a gente consegue se desprender com mais facilidade daquele corpo que a gente tinha, daquela infância que a gente teve. Então, a gente consegue passar por essa transição com mais facilidade, com mais leveza, tá? O balance, que é um mix, um blend do nosso equilíbrio emocional. Então, ele vai trazer realmente mais equilíbrio. Eu gosto de utilizar o balance praticamente em todas as fases da vida, porque o balance, quem é que não precisa ter equilíbrio emocional, né? Então, a gente precisa realmente tá utilizando o balance para ter esse equilíbrio, não só emocional, mas equilíbrio físico também. E o camomila romana, além das propriedades calmantes também que ele tem, ansiolíticas, eu trouxe o camomila aqui porque ele ajuda as pessoas a descobrir o seu propósito de vida, tá? Então, como é uma fase de transição, isso fica muito confuso. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Eu vou começar a trabalhar, vou fazer uma faculdade. Então, é uma fase de muita incerteza. Então, a camomila, ela realmente vai ajudar o quê? As pessoas a viver, né? E a descobrir o seu propósito das suas vidas. Então, ele vai trabalhar o quê? A frustração, a instabilidade. Ele vai permitir que a pessoa tenha mais paz, mais realização, mais conexão com a espiritualidade. Então, isso tudo é muito importante nessa fase, certo? Vamos lá. Fase adulta. Então, da puberdade, vamos para a fase adulta, né? Que o corpo, ele fisiologicamente está preparado para a reprodução. E aí, nós temos o ciclo menstrual, como nós já vimos, com oscilações semanais dos nossos hormônios. Então, aqui eu trouxe óleos que realmente vão ajudar mais nessa parte hormonal, tá? Que é o Claricalme, que é o nosso blend. Mais pra frente eu vou falar cada um deles. Então, aqui o Claricalme, que é um blend, que ele vai realmente ser muito bom para equilibrar essa parte emocional. O gerânio e o Claricage, que também é conhecido como Salves Clareia, são sensacionais para a parte hormonal também, a diminuir os sintomas que a gente tem na TPM, dores nos seios, cansaço, irritabilidade, a melhorar o humor. Então, isso tudo ajuda muito, tá? O balance que eu falei, que é um mix do equilíbrio, né? A lavanda e o whisper, que é um blend também, que eu falo que ele é o blend do empoderamento. Então, a mulher, ela precisa ter esse empoderamento, porque, né, a gente lida com várias coisas ao mesmo tempo, a gente precisa, né, entender o nosso marido, precisa dar conta do filho, da casa. Então, a gente precisa de um up e nos sentirmos mais o que empoderadas. Então, esse óleo ele vai ser sensacional para isso. E aí, na fase adulta, ocorre o quê? A gestação, tá? Eu não vou entrar muito nessa parte aqui da gestação, porque não é o foco. Eu sei que aqui muita gente tem muita dúvida em relação aos óleos essenciais, que óleo que eu devo usar na gestação, se pode, se não pode, tá? Não é se pode, como deve. Os óleos essenciais, gente, na fase da gestação, eles são a primeira linha de defesa quando se pensa em eficácia e segurança, tá? Então, muitas mulheres gestantes, elas ficam extremamente inseguras em utilizar o óleo essencial para trazer mais conforto, mais qualidade nessa fase aqui que ela está vivendo. E, claro, quando a gente usa de forma segura, corretamente, né, os óleos são extremamente seguros. E aí, o que acontece? Muitas gestantes, eu já vi, né, algumas perguntas, elas fazem, assim, um bicho de 7 cabeças. Ai, não, minha médica não deixa eu usar óleo essencial. Não, mas eu não posso usar óleo essencial porque eu vou estar colocando o meu neném em risco. Gente, para comigo e pensa. A mulher não passa perfume? A gestante não passa perfume? Gestante não toma remédio? Gestante não passa hidratante, maquiagem? Minha amiga, ela está intoxicando o corpo dela. Então, assim, é isso que as pessoas não conseguem entender, né? É claro que não é o fato de ser natural, que os óleos essenciais são naturais, que não tem que ter cuidado na forma de uso. É claro que a gente tem que ter cuidado, ser coerente, mas
se a gente utiliza da forma correta, muito pelo contrário, ele vai trazer mais benefícios, né? Vai trazer mais alívio para vários sintomas que uma gestante sente. Então, cansaço, náusea, azia, dor nas costas, ansiedade, insônia. Então, isso tudo, os óleos essenciais, eles vão ser extremamente eficazes nessa fase, né? Uma coisa que a gente tem que evitar aqui é os óleos, o Clarisage, por exemplo, tá? O Clarisage, ele tem uma particularidade dele, que é o Salves Clareia, que ele não é aconselhado a utilizar durante a gestação. Por quê? Ele é muito utilizado no trabalho de parto, porque ele tem uma característica de contração uterina, certo? Então, por isso que ele é muito utilizado somente na hora do parto, ou quando a mulher está ali para a indução do parto. Mas durante a gestação, a gente realmente não aconselha ele a utilizar o Clarisage, tá? Então, eu coloquei aqui o Balance, o Lavanda, que são óleos aí para a parte emocional muito bons. Tangerina, que o tangerina, inclusive, é um óleo cheio de antioxidante. Ele ajuda muito nos desconfortos de náusea, azia, assim como o limão siciliano também, como o Zengest, que é o nosso blend do sistema gastrointestinal. Então, aqui o camomila romana, para dar esse apoio também para ansiedade, para melhorar aí essa questão da insônia. O peppermint, ele ajuda muito nessa questão do cansaço, nas dores, tá? A dar um up também, né? Assim como o tangerina, que é o óleo da felicidade, da alegria, ele ajuda nessa parte emocional. O marjoram eu coloquei porque ele é muito utilizado, ele é muito bom para dores articulares. Então, geralmente, ele por causa da barriga, o centro de gravidade, ele muda, a mulher começa a ter muitas dores nas articulações. Você pode passar o marjoram diluído no óleo de coco, um pouquinho de Deep Blue, é batata, é maravilhoso, tá? E o melaleuca, né? O melaleuca é um óleo que é legal a gestante utilizar, principalmente aí para um suporte no sistema imunológico, certo? Então, aqui são algumas ideias, como eu falei, não é somente isso que uma gestante pode usar, mas são algumas ideias que eu trouxe para ilustrar aqui para vocês. E aí, depois da gestação, né, entre ali os 35 e 50 anos, a mulher está na pré-menopausa. Essa fase aqui, a mulherada briga comigo, porque elas falam assim, Bárbara, eu tenho 35 anos e eu não estou na pré-menopausa ainda. Você pode não estar sentindo, né, os sintomas, mas fisiologicamente o seu corpo ele já está num declínio progressivo dos hormônios femininos, certo? Então, por isso que nessa fase, claro, muitas mulheres de 35 até ali os seus 40 e poucos anos, elas engravidam. Só que a probabilidade disso acontecer já é um pouco mais difícil, justamente porque começa a ter essa queda dos hormônios, né, na produção dos hormônios. Então, é uma transição do período fértil para o período não reprodutivo. Então, aqui os sintomas quais são? As crises de calor, palpitação, irritabilidade, ansiedade. Então, mulher, se você está nessa fase, nessa faixa etária, né, e muitas vezes sente muitos desses sintomas, mas ainda não está na menopausa, provavelmente você está na pré-menopausa. Já está tendo um desequilíbrio aí no teu corpo hormonal, e ele está te avisando disso, tá? Então, aqui eu coloquei o óleo de rosas, né, o rosa damascena, que é a rainha dos óleos essenciais, um dos óleos mais poderosos que a gente tem, maravilhoso para a parte hormonal, emocional, depois a gente vai falar dele. Claricalme, de novo, o gerânio, a lavanda, a salves clareia, o whisper, que a mulher precisa de muito empoderamento, principalmente nesse momento, que aqui isso aqui mexe muito com o emocional da mulher também, tá? Essa fase a reprodutiva para não reprodutiva, certo? E aí nós temos a menopausa, que acontece ali entre os 51, geralmente 51 e 65 anos, que é a fase não reprodutiva da mulher, tá? Então, uma mulher que entra ali no climatério, na menopausa, ela não reproduz mais. Então, aqui o que acontece? Alteração de humor brusca. Por quê? Porque aqui realmente desceu bastante já a diminuição
da produção desses hormônios. Então, o corpo, ele sente de uma forma, assim, muito agressiva, digamos, tá? Então, alteração de humor, baixa libido, insônia, muitas mulheres acabam tendo sentimentos depressivos, transpiração excessiva, secura vaginal. Então, isso tudo justamente porque a queda de hormônio, da produção de hormônio, é bastante brusca. Então, a mulher, ela vai sentir. Então, aqui, óleo de rosas, o jasmim também, que é maravilhoso, são óleos que têm alta frequência vibracional e vão ajudar nesse equilíbrio hormonal, mas também o emocional. O claricalme, lavanda, balance, gerânio. Então, com esses óleos aqui, a mulher, ela vai ter realmente um suporte, tá? Eu conheço muitas mulheres que estão na menopausa. A minha mãe, hoje, ela já não, né, ela não está mais, não é que ela não está, mas ela não sente mais esses sintomas, e os óleos essenciais ajudaram muito ela, muito mesmo. Inclusive, mulheres que estão na menopausa e que têm ou já tiveram algum histórico de câncer, elas não podem fazer reposição hormonal, tá? E os óleos essenciais, eles são maravilhosos para ajudar principalmente nessas questões também, a dar mais qualidade de vida, para que realmente ela não sinta isso tudo de uma forma muito expressiva, tá? E legal, agora a gente vai entrar na parte dos óleos essenciais aqui, então eu vou explicar sobre eles, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre cada óleo. Então vamos começar aqui pelo Clarisage, que ele também é conhecido como Salves Clareia, né? Então, o principal componente do Clarisage é o acetato de linalina. Então, ele é composto de 60% a 70% de linalina e 10% a 20% de linalol. Só para vocês saberem, a Salves Clareia da doTERRA, ela é produzida e colhida na França e na Rússia, né? Então, a doTERRA, ela tem esse cuidado de realmente extrair os óleos essenciais no seu país de origem para que eles tenham maior valor, né, químico, né, na composição química deles e em maior pureza também, para trazer os benefícios que a gente precisa. Então, esse acetato de linalina, gente, o Clarisage, ele é composto por mais linalina do que linalol. A linalina, ele tem uma ação anti-inflamatória muito grande, e o linalol, ele confere propriedades bactericidas, fungicidas, ansiolíticas, sedativo e antidepressivo, tá? Então, esse óleo aqui, ele tem todas essas propriedades. E outra coisa, além disso, ele é calmante, relaxante e equilibrador. Então, por isso que para a parte hormonal, ele é sensacional, porque ele, de fato, ajuda a equilibrar os níveis hormonais. O Clarisage, ele é conhecido como estrogen-like ou hormone-like. O que é isso, Bárbara? É quando, no caso aqui do Salves Clareia, o esclariol, que é um componente químico da própria planta, tá? Ele se assemelha quimicamente ao estrogênio, que é aquele hormônio que eu falei para vocês lá no início. Então, quando a mulher ali na menopausa ou na pré-menopausa, ela tá com uma queda brusca já desses hormônios, quando a gente utiliza o Salves Clareia, é como se ele imitasse aquele hormônio ali. Então, o nosso corpo, ele acaba não sentindo, não desenvolvendo muito daqueles sintomas que a gente teria se a gente não recorresse a ele, tá? Então, por causa do esclariol, tá? Ele se assemelha quimicamente ao estrogênio. Então, ele realmente atua como um regulador no balanço hormonal feminino, certo? Eu estava lendo uns artigos esses dias, e eu estava lendo sobre o esclariol. E ali eles estavam falando que o esclariol, essa composição química que tem no Salves Clareia, ele age muito bem, tá? Em tratamentos e na prevenção também de câncer de mama. Então, eu achei isso aqui fantástico. E lá dizia também que o Clarisage, ele é mais potente do que o tamoxifeno. O tamoxifeno, para quem não sabe, ele é um medicamento, tá? É um alopático, que ele é usado para tratamentos e para prevenção de câncer de mama. Então, mulheres que têm ou já tiveram, muitas delas utilizam esse remédio para que ele não volte ou que
cresça, né? Para que realmente trate. E imagina, o Salves Clareia, gente, ele é mais potente do que esse remédio, segundo ali o estudo que eu estava lendo. Então, olha só que bênção, né? E não traz os efeitos colaterais que o remédio traz para o nosso organismo. Então, assim, quando a gente utiliza o Salves Clareia, ele aumenta as produções de 5-HTP e dopamina, né? Que é o hormônio ali da felicidade, do prazer, da alegria. Porque quando a gente tem essas quedas de hormônio, diminui a produção de serotonina, diminui a produção de 5-HTP, de dopamina, e a gente fica muitas vezes com sentimentos de depressão, cansaço, né? Fica tudo muito mais pesado. Então, quando a gente utiliza o Salves Clareia, tudo isso melhora, tá? 5-HTP é um hormônio que, inclusive, muitos médicos e nutricionistas, eles pedem para as pessoas manipularem para pessoa se sentir mais feliz. Então, olha só, né? Pessoas precisam tomar remédio para se sentir feliz, pessoas precisam tomar remédio para acordar, pessoas precisam tomar remédio para dormir. Olha só como que vivem num ciclo vicioso, né? Então, aqui os óleos essenciais nos possibilitam a gente cuidar realmente ali da causa raiz, o que está acontecendo. E muitas vezes é um desequilíbrio hormonal, certo? Então, vamos lá. Os principais benefícios do Salves Clareia. Ele é muito bom para distúrbios hormonais no período menstrual. Então, amenorreia, TPM, seios inchados, cólicas, dor de cabeça, pré-menopausa, né? Diminuição na produção do hormonal sexual, antifúngico, antisséptico, ele combate infecções genitais, vaginite, cistite. Ele é usado muito no tratamento de infertilidade e ele é um relaxante nervoso, então ele atenua a transpiração excessiva das mãos e pés causadas por nervosismo ou desequilíbrio hormonal, um dos sintomas da menopausa. Vamos lá, você pode utilizar o Salves Clareia durante o ciclo menstrual, né? Esfregar 3 gotinhas diluída aqui na parte do ventre para alívio de cólicas menstruais. Dá para combinar ele com camomila romana, por exemplo, em um banho quente para dar uma aliviada no estresse, no difusor para uma noite reparadora. Para o cabelo, o Salves Clareia é sensacional, que ele controla a oleosidade e dá mais saúde, mais vida aos cabelos. E dá também para utilizar numa cápsula, né, internamente, para diminuir aí esses sintomas de onda de calor, insônia, falta de libido e tudo mais. Certo? O ylang-ylang, gente, o ylang-ylang, ele é uma florzinha amarela, então ele é obtido das flores, né? E é muito utilizado para formular perfumes e cosméticos, então é um óleo muito utilizado na perfumaria. Então ele é indicado para todas as idades, né? Principalmente aí para tratamentos de beleza, e ele é um poderoso antioxidante, certo? Então uma das principais funções dele é o equilíbrio da função cardíaca, arritmia, pressão alta. Pessoas que são hipertensas, o ylang-ylang é muito bom, tá? Ele é um afrodisíaco potente, sedativo, antidepressivo, equilíbrio hormonal, frigidez, perda do desejo sexual, e ele é muito bom também para a pele e para o cabelo, certo? A parte emocional aqui do ylang-ylang, ele é conhecido como o óleo da criança interior, né? Então, ele é um óleo maravilhoso para a parte do coração, para liberar traumas do passado. Então, aquelas pessoas assim que sentem falta de alegria, muito estresse, autoanálise, desconexão com a criança interior, o ylang-ylang ele vai ser muito bom para isso. Os principais usos do ylang-ylang: você pode utilizar ele no difusor para uma noite de sono, ele é extremamente sedativo, calmante. Você pode utilizar no perfume, né, como perfume. Aplique sempre nos pontos de pulsação. Então, pontos de pulsação atrás das orelhas, você pode aplicar aqui nos pulsos. Eu gosto muito de aplicar aqui no chakra do coração e na planta dos pés. Para libido, dá para aplicar depois do banho, na região aqui do ventre e entre as coxas, na virilha. E dá para utilizar ele internamente em cápsulas ou diluído numa colher de mel também, tá? Vamos lá para o gerânio agora. O gerânio, ele tem aroma e propriedades semelhantes ao óleo de rosa, né? Então, só uma curiosidade. É necessário 500 quilos da planta fresca
para a extração de 1 quilo de óleo essencial. Então, olha, é muita matéria-prima para que a gente tenha 1 quilo do óleo essencial de gerânio, né? Então, ele é conhecido como óleo da maturidade e ele é muito utilizado em tratamentos faciais, certo? O gerânio da doTERRA, ele é extraído lá no Madagascar. Então, uma curiosidade dele, ele é destilado a planta toda. Ele não é só destilado a flor. Eles pegam a planta toda do gerânio e destilam óleo essencial, tá? E aí, o que acontece? Ele também é considerado um hormone-like ou estrogen-like. Então, aqui no caso lá do Salvia sclareia é o esclereol. Aqui é o geraniol, que é o constituinte químico dele, que ele vai imitar os hormônios femininos, diminuindo aí os sintomas que nós sentimos. Então, ele também tem um efeito tranquilizante, sedativo. Ele é indicado também para tratamentos de fertilidade. Ele ajuda muito no sistema imunológico. Ele melhora a libido. Ele também regula a pressão arterial. E que muita gente não sabe, o gerânio, ele é muito bom para quem tem diabetes. Então, ele tem uma capacidade de equilibrar o nível de açúcar no nosso sangue, tá? Então, o gerânio, ele é bastante utilizado para isso. E a parte emocional dele, ele facilita a nossa confiança. Sabe aquelas pessoas que desconfiam de tudo? Que são muito desconfiadas? O gerânio, ele vai ajudar essa pessoa a ter mais confiança, né? Ele ajuda a estabelecer os laços com o pai, com a mãe, e ele também age ele suaviza a raiva. Então, ele nos traz aí mais cura emocional, mais empatia, confiança, capacidade de perdoar. Então, percebem que os óleos essenciais, eles agem no nosso corpo físico, mas também eles agem lá no nosso emocional. E como eu falei para vocês, muitas vezes o problema que a gente desenvolve fisicamente é por um problema emocional que não foi resolvido. Por isso que o óleo essencial, ele é tão fantástico, que ele vai agir lá na tua causa raiz. Às vezes você passou por algum problema, algum trauma, você não conseguiu perdoar aquilo, se desprender, e isso uma hora o teu corpo ele vai te cobrar. E muitas vezes ele cobra em forma de doença, em problemas de saúde, então, a gente não tem essa consciência, mas os óleos essenciais, eles agem direitinho onde precisa agir. Então, isso é muito forte. Aqui o gerânio, ele pode ser utilizado das 3 maneiras. Aromática, né? Você pode colocar no difusor ou fazer uma inalação tópica, e a forma de ingestão também. Então, no difusor, para ter uma noite tranquila, você pode fazer uma massagem no ventre, tomar sublingual, né, para aumentar o impulso sexual, regular os hormônios. Dá para utilizar ele também na rotina de skincare, para cuidados da pele. Para o cabelo também ele é maravilhoso, dá para misturar no shampoo. E, gente, deixa eu falar para vocês. Aqui na doTERRA tem uma mulherada que estava tomando gerânio e que todas elas engravidaram. Foi uma coisa assim, ó, de louco. Ele realmente regula a parte hormonal. Então, tem mulheres, inclusive, que tinham muita dificuldade de engravidar, às vezes, né, por endometriose ou ovário policístico, enfim, e começam a utilizar os óleos essenciais. Ele regula de uma tal maneira que a mulher, ela engravida. Então, isso é muito legal. E aí, agora vamos falar do Claricalme, que é um blend. Todos os blends que a doTERRA tem são exclusivos da própria doTERRA. Então, não tem nenhuma outra empresa de óleo essencial que possui aqui o Claricalme, tá? Claricalme, ele é uma mistura de Salvia sclareia, lavanda, bergamota, camomila romana, ylang-ylang, gerânio, erva doce, semente de cenoura e vitex. Vocês percebem que dentro de um mix que tem a função, né, de melhorar a nossa parte hormonal, de equilibrar, de aumentar a nossa libido, a nossa potência sexual feminina, tem praticamente todos aqueles óleos que eu falei para vocês nas fases: bergamota, camomila, ylang-ylang, gerânio. Por quê? Porque isso está ligado também à parte emocional, tá? Então, o Claricalme, ele serve para quê? Para aumentar a nossa libido, melhorar a nossa potência sexual, né? Ele é ótimo para o ovário, então ele regula muito os hormônios
e principalmente mulheres que têm um ciclo menstrual desregulado. Então, o Claricalme, eu não tô com ele aqui agora, mas ele vem, ó, não é esse, mas ele vem nesse formato assim, ó, tá? Que nem, acho que tá aqui na fotinho, né? Então, você vai utilizar ele só topicamente. Então, você vai aplicar no ventre, na planta dos pés, nos pontos de pulsação também. Ajuda a prevenir inchaço, sensibilidade mamária, irritabilidade, ganho de peso, porque o ganho de peso também pode estar associado ao desequilíbrio hormonal, tá? Na menopausa, ajuda a diminuir os sintomas de calor, de depressão. Ele melhora muito também o nosso humor. Então, Claricalme é maravilhoso. Ele é só de uso tópico e aromático. O Whisper, gente, toda mulher tem que ter esse óleo, tá? Toda mulher tem que ter o Whisper em casa. O Whisper, ele é um blend também, que é o blend do empoderamento. E ele contém patchouli, bergamota, sândalo havaiano, rosa, jasmim, canela, vetiver, ylang-ylang, gerânio, ládano, cacau e baunilha. Essa é a composição do Whisper. Olha a composição riquíssima desse óleo. A doutora ela só pegou os melhores óleos essenciais para essa parte feminina e colocou dentro de um vidro. É fantástico. Então, uma característica do Whisper é que todas as mulheres, ele não é só para mulheres, tá? Ele pode ser utilizado em homens também sem problema nenhum. Mas o Whisper, cada pessoa que utiliza ele na pele, né, topicamente, em cada pessoa ele vai ter um aroma diferente. Então, ele vai reagir com a química de cada pele, dando um aroma diferente. Essa é a característica dele. Então, é um óleo do empoderamento feminino, extremamente afrodisíaco, equilíbrio hormonal também, ondas de calor. Deixa eu só falar uma parte emocional aqui do Whisper, que muita gente não sabe, tá? Por isso que também é legal homens utilizar o Whisper, principalmente aqueles homens que são muito masculinizados. Por exemplo, para não dizer machistas, sabe? Aqueles homens, assim, que têm a energia masculina muito forte. Porque, entendam, a gente tem a energia masculina e a gente tem a energia feminina. O homem, ele tem a energia masculina e ele também tem a energia feminina. Então, todos nós temos as duas energias. O que acontece? O homem, quando a energia feminina dele está muito baixa em relação à masculina, ele tende a ter essas características, né? De muita masculinidade, muito considerado até machista, falando popularmente. E aí, o que acontece? Quando o homem tem essa característica, o Whisper, ele é de grande valia, porque ele vai realmente colocar aquela pessoa mais em contato com o lado feminino dele. Ai, Bárbara, tá querendo dizer que se eu der o Whisper, se eu passar o Whisper no meu marido, ele vai ficar muito afeminado? Não, claro que não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas vai equilibrar as energias masculina e feminina, tá? É igual uma mulher. Uma mulher tem energia masculina e feminina. Mulheres que são muito masculinizadas, que têm energia masculina muito alta, geralmente são aquelas mulheres que tomam a frente de tudo, que fazem trabalhos de homem, que mete a mão na massa. A energia da mulher masculina dela está muito alta. Então, isso influencia. A gente tem que ter um equilíbrio, tá? Masculino e feminino. Então, o Whisper, ele ajuda também esses homens a entrar mais em contato com a energia feminina dele. E ele ajuda também a curar relacionamento com mães, com avós, com outras mulheres, que muitas vezes isso é proveniente de um trauma que esse homem sofreu, viveu, enfim. E aí ele acaba o quê? Ah, não, eu não quero mais saber. E isso chega um momento da vida que dá problema, tá? Então, o Whisper, ele trabalha bastante essa aceitação, essa afetividade, conexão com a mãe, sexualidade saudável, certo? Agora a gente vai falar do óleo mais poderoso, que é a rainha dos óleos, que é a rosa damascena. Só para uma curiosidade de vocês, rosa damascena não tem nada a ver com rosa mosqueta. Muita gente vem perguntando se nós, na doTERRA, trabalhamos com rosa mosqueta.
Rosa mosqueta não é um óleo essencial, ele é um óleo carreador, tipo um óleo de coco, tá? Então aqui o da doTERRA mesmo é o rosa damascena, que ele é extraído lá na Bulgária, e é um dos óleos, assim, com maior frequência vibracional. Então, esse óleo aqui, eu digo que é o óleo para tudo. Tudo que tu tiver, pode usar o rosa que tu vai melhorar. Porque esse óleo aqui, ele é muito poderoso mesmo. Então, é necessário cerca de 10 mil pétalas de rosa para fazer um vidrinho de 5 ml. Pensa, a quantidade de matéria-prima que a gente precisa, né? Então, ele melhora o humor, especificamente a depressão. Ele é um booster na libido, então mulheres que estão com a libido baixa, usem o rosa damascena. A doTERRA lançou o rosa em Rolon, tá? Alívio nos períodos dolorosos em mulheres, suporte incrível para a imunidade, justamente por causa dessa frequência vibracional que ele tem. Anti-envelhecimento para pele, ruga, linha de expressão, maravilhoso, tá? Jasmim também é o rolonzinho que a doTERRA lançou esse ano. Ele é extraído lá no Egito, então são necessárias 8 mil flores de jasmim para produzir um vidrinho de 5 ml. Ele é muito utilizado na indústria da perfumaria. Ele também possui uma alta frequência vibracional. E aí ele melhora também a ansiedade, sentimentos de tristeza, melhora também a imunidade, tá? Melhora e previne sintomas de TPM, menopausa. E ele é um óleo muito bom para usar no alívio do pós-parto. Então, mulherada que tem tendência ou tem depressão pós-parto, o jasmim é um dos óleos, assim, bem legais para você estar utilizando nesse período. Ele também promove uma pele saudável, melhora o humor. Então, assim, o jasmim, ele melhora muito a ovulação. Então, mulheres que já sabem que tem problema naquela fase ovulatória, é muito interessante utilizar o jasmim, certo? E a parte emocional do jasmim, ele ajuda muito a nos desprender, né, de quem sofreu traumas sexuais, abuso sexual. Então, ele vai nos trazer realmente uma cura, uma autoaceitação, um equilíbrio sexual. Então, esse óleo aqui, ele é fantástico. E aqui eu trouxe algumas receitinhas, alguns protocolos para vocês, que depois eu passo isso aqui para o Samuel e ele repassa para vocês. Então, aqui, um blendzinho para calorões, né? Mulheres que já estão nessa fase. Ou usa o Claricalme, se você tiver, melhor ainda. Ou caso você não tenha Claricalme, você pode fazer um blendzinho com lavanda, com claricege, o erva doce, o ylang-ylang, misturar no óleo de coco fracionado. O OCF é o óleo de coco fracionado, tá? Que eu abreviei para não ficar muito grande. Dá para também usar internamente o gerânio claricege, numa cápsula, para melhorar esses sintomas de calorão. Para libido, eu gosto de fazer dá para fazer um creme ou com óleo de coco fracionado também. Então, você pode misturar num potinho de vidro o creme base da doTERRA, certo? O claricege, o ylang-ylang, o gerânio. E aí, todo dia depois do teu banho, você pode passar no teu corpo, aqui na virilha, e 1 a 2 vezes por dia, durante 90 dias. Aí dá um tempo, né? Fica um intervalo sem usar. E aí, depois, quando sentir necessidade, usa novamente. Pele oleosa e sem firmeza, queda de cabelo, que muitas vezes as mulheres têm queda de cabelo e não sabem por quê. Pode ser também pela parte hormonal, tá? Pelo desequilíbrio hormonal. Depois eu mando isso para vocês e vocês leem com calma. Sabonete íntimo, isso aqui é muito importante. Mulheres, façam o seu sabonete íntimo, nada de comprar aquele do supermercado. Aquilo lá é horrível. Aquilo lá acaba, tem muitas toxinas, muitas mesmo. É só virar a embalagem e ler. Então, assim, super simples. Sabão de castela, água. Você vai precisar de gerânio, melaleuca e lavanda. Aí tu vai pegar aquele vidrinho que é um frasco espumador e deixa lá no teu banheiro. Então, todas as vezes que tu for tomar banho, tu vai utilizar o teu sabonete íntimo com os óleos essenciais, tá? E aqui, para melhorar a qualidade do sono, eu amo. Eu, particularmente, eu jogo no meu lençol toda noite antes de dormir, que é uma água de lençol. Que aí você pode fazer com os óleos da sua preferência, né? Aqui eu peguei um borrifador de vidro,
metade de água filtrada, metade de álcool de cereais, aí eu coloquei 10 gotinhas de Serenity, 10 de Clary Sage, e aí eu borrifo no lençol, no travesseiro, fica uma delícia e realmente dá aquela relaxada, aquela acalmada, então, maravilhoso, que a gente fica inalando aquilo ali o tempo inteiro. E aí, para finalizar, que eu já até passei um pouquinho do horário, eu gosto de finalizar com essa frase que é a seguinte: você tem que saber o que acende a luz em você para que de sua própria maneira você consiga iluminar o mundo. Então é sobre aquilo que eu falei lá no início. Você descobrindo o que faz sentido para você, o que te bota para frente, o que te empodera, você consegue falar e passar isso para outras pessoas. E a mesma coisa com os óleos essenciais. É muito egoísmo e muita injustiça a gente saber de todos esses benefícios e guardar só para gente, sabendo que a gente pode realmente abençoar, melhorar muitas vidas que estão aí fora precisando de um auxílio. Então, muitas pessoas vivem a vida inteira presas em traumas, crenças limitantes, que de fato atrasam a vida, atrasam o resultado. Elas podiam estar vivendo uma vida muito melhor, né, emocionalmente. A gente tem a solução na mão, basta o quê? A gente abrir a boca, ir lá e compartilhar os nossos óleos essenciais. Então, gente, obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Deixa eu tirar minha tela aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida agora. Pode perguntar. Tomar uma água. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência que já teve. Enfim, agora pode ligar o microfone. Agora eu deixo. Agora ninguém liga. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em relação aos óleos essenciais, esses dias me perguntaram. Muitos óleos essenciais, do qual a gente não gosta do cheiro, sabe? Aquele cheiro que as propriedades que a gente mais está precisando. Isso é a coisa mais certa que tem. Então, eu durante muito tempo, olha só como são as coisas, né? Eu durante muito tempo, eu sempre tive problema com o jasmim. Eu não conseguia sentir cheiro de jasmim. Era uma coisa assim que eu não sei o que acontecia, que eu não me sentia confortável com esse cheiro. E aí eu fui descobrir que eu tinha uma fissura no meu útero. E o jasmim, ele trabalha muito essa questão da parte do ovário, do útero. E aí eu comecei a utilizar, né, mesmo não gostando. Então, uma estratégia, se você não gosta de um cheiro, mas você precisa daqueles benefícios, aplica lá na planta do pé que tu não vai sentir o cheiro. Bota o mais longe possível aqui do teu nariz, para que você não fique inalando toda hora, mas que a tua pele vai absorver aquelas propriedades terapêuticas que você precisa. Então, fica a dica. Mas não deixa de usar, tá? E aí foi o jasmim que melhorou essa fissura no meu útero. Então, olha só que interessante. E era um óleo que eu não suportava. Então, e principalmente também para questões emocionais, né? Porque realmente a gente precisa trabalhar certas coisas. Muitas vezes a gente não tem consciência. E aí a gente precisa daquele óleo ali que muitas vezes a gente não gosta. Certo, pessoal? Já tomei tempo demais de vocês. Se vocês quiserem depois me fazer uma pergunta, enfim, deixei ali meu Instagram para vocês, só me chama lá. E eu estou à disposição sempre para ajudá-los, tá bom? Espero que tenham gostado. Pelo jeito não ficou nenhuma dúvida, fico feliz. Não sei se eu fico feliz ou triste, né, Samuel? Eu acho que vamos bater uma foto antes. Vamos bater uma foto. Só quiser ligar a câmera de bater uma foto. Vai bater a foto aí, Samuel? Eu vou bater aí. Se vocês quiserem batendo aí, pode bater também. Avisa, né, pra gente se ajeitar aqui. Quem passou óleo essencial? Aqui, ó. Aí. Aê! Legal.
Samuel, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês e até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.